Bom, vamos lá. Eu sou Érico Ron e tenho esse orquidário mais por hobby do que por questões financeiras, né? Então o hobby vem desde o meu avô, que em 1924 migrou para esse lugar aqui, trazendo sapatinhos já da Alemanha, né? Então ficou na família esse hábito de cultivar sapatinhos, né? Meu pai e eu fizemos também sapatinhos para corte, uma época que a gente exportava para a Alemanha as flores, né? Mas era muito difícil a exportação, que era muito complicado, burocracia. Mas chegava a exportar 12 a 15 mil flores por ano, só de sapatinhos, né? Então o sapatinho é uma planta muito grata aqui para cultivar. E tem alguns difíceis, né? Por isso que eu falo para a pessoa que começa a colecionar, compra baratinhos para pegar prática. Depois que pegou o jeito da planta, aí pode partir para coisas mais raras e mais caras, né? Mas eu acho que o começo do orquidófilo tem que ser sempre modesto, com plantas fáceis de cultivar e baratas em todo caso, né? Porque... Seu Érico, naquela época, como que era mandar um sapatinho desse para a Alemanha aí? Como que... Bom, era trabalhoso, né? Cada flor levava, eu comprava aqueles canudinhos de suco, né? De plástico, e tinha a máquina aí que soldava ele em dois ou três pedaços, né? Põe um algodãozinho em cada caninho com um pouco de água e o talo do sapatinho dentro desse caninho. E cada caixa, tinha caixas de papelão especiais, né? Então cada caixa ia 150, 200 flores, dependendo dos pedidos, né? E ia mandava tudo para Frankfurt, que era um amigo meu que fazia a distribuição lá na Alemanha, né? Das flores. Mas como era muito complicado aqui no Brasil, porque essa caixa para chegar na Alemanha, ela era aberta aqui no Brasil 4, 5 vezes. A Secretaria da Agricultura, a Secretaria de Finanças, era o Correio, então abria-se a caixa 4, 5 vezes até chegar no avião, né? Isso aí eu aguentei uns 3 anos, mas depois eu desisti. Porque eu falei, uma que estraga a embalagem, muitas vezes quebrava a flor, né? Então ficou muito difícil essa exportação e eu acabei, como eu tenho a box no Ceasa, comecei a vender as mudas e diminuir drasticamente a quantidade, né? Aí parei de exportar. Mas isso foi nos anos 70 e pouco, aí, mais ou menos. Aí eu parei, né? Mas então eu cultivo aqui mais por hobby. Qual que é a variedade que o senhor mandava assim para Era o Insigne, a Fiopedra Insigne era a maior quantidade. Tinha o Leano e tinha algumas outras. Era o Heinzelmann, né, um marronzinho. E tinha o Salieri, que hoje nem tem mais na praça. E eram uns 4, 5 tipos, mas o predominante era o Insigne e o Leano, né? Porque o primeiro o Insigne floresce, quando acaba o Insigne começa a floração do Leano. Então tinha uma sequência de 2, 3 meses de exportação, né? Quando a gente fala assim do sapatinho, o que diferencia para o senhor de uma outra orquídea comum, por exemplo? Bom, em primeiro lugar, questão de gosto, né? Um gosta de morena, outro gosta de loira, né? Então, mas não é isso. O problema é, o sapatinho tem uma vantagem muito grande, que mesmo cortado ele dura muito. A flor dura 2, 3 semanas cortado, né? Então é uma planta fácil de cultivar. Já uma catleia, depois de cortada, poucos dias ela está murcha, né? Então o sapatinho era assim, ideal para fazer a exportação. E na Europa tem muita aceitação. Aqui acabou, aqui antigamente as floriculturas faziam arranjos, cestas, tudo com sapatinhos, né? Às vezes misturado com catleias, mas acabou esse hábito. Ninguém mais pergunta se tem flor de sapatinho para vender. É engraçado, mudou o gosto, parece assim, como dentro do paisagismo também, né? Aqui o senhor tem alguns aqui. Como que você pode falar um passo a passo assim para a pessoa, desde comprar a cuidar assim? O que seria, senhor? Comprar. O primeiro lugar, ele tem que ter na casa dele um ambiente, né? Um ambiente adequado, porque o sapatinho é uma planta que gosta de bastante sombra,
umidade e não muito calor. O sapatinho, o ideal para ele é assim entre 22 e 28 graus, seria a temperatura igual, né? É ideal. Apesar que aqui às vezes chega a 35, 40 graus na estufa, isso não é saudável, mas aí a gente liga a irrigação para pulverizar a água, que abaixa um pouco a temperatura, né? Mas a pessoa que começa, ela tendo um lugar assim adequado, com sombra e claridade, ele deve começar com essas plantas mais fáceis, o Insigne, Leano, né? E aí ele vê se vai bem naquele lugar, toca a coisa para frente. Se não vai bem, ele tem que achar um lugar mais próprio, né? O sapatinho, ele é terrestre, mas, por exemplo, quando você vai plantar ele, é indicado plantar diretamente na terra ou não? Fazer uma preparação antes? Não, tem espécies que vão muito bem na terra, justamente esse Insigne Leano, eles vão uma terra fofa, né? Uma terra solta, não pode ser terra barrenta, porque serve até para plantar em jardim, lugar embaixo de árvores, num lugar de sombra, os Insignes se dá bem, né? Então, mas aqui para cultivar em vaso, eu fiz uma mistura diferente eu eliminei, porque a terra tem a desvantagem que você precisa replantar a planta a cada 1 ou 2 anos, tem que replantar senão começa a apodrecer a raiz. E eu fiz um substrato na base de musgo, isopor e alguma fibra. Antes eu usava xaxim, que não tem mais, mas pode ser um pouco de fibra de coco, alguma coisa assim, nozes de macadâmia, né? A casca de macadâmia. Então é um substrato que a planta pode ficar 6, 8 anos do mesmo substrato sem precisar de replante. E mantém sempre a umidade, né? Quando o senhor fala umidade, o que o senhor quer dizer? É encharcar mesmo assim ou não? Só conservar? Quando ela está seca, pode até pegar o vaso e mergulhar na água para molhar mesmo, né? Porque o substrato, às vezes, quando ele está muito seco, você rega por cima, a água escorre pelas laterais internas do vaso e não molha o torrão internamente, né? Então, você nota que a planta está muito seca, mergulha ela uns 20 minutos dentro de um balde com água. E aí, mas o ideal depende muito do clima, do tempo, né? Da umidade do ar, do vento. Tem lugar que tem que regar todo dia, tem lugar que rega a cada 3 dias. No inverno diminui a rega também, porque é frio. Então é uma questão de sensibilidade. O ideal é passar o dedo no substrato e ver se está úmido. Essa é uma regra mais fácil e geralmente resolve, né? A adubação do senhor aqui, seu Hélio, como que é em relação a ele? Eu uso muito pouco adubo, né? Eu faço 3, 4 vezes por ano uma adubação com 20, 20, 20. Mas eu tenho uma vantagem que eu uso água de chuva, né? Para regar. Que a água de chuva é armazenada aqui dos telhados da estufa em tanques grandes, e a água de chuva já traz uma série de micronutrientes que a gente pode diminuir a adubação, né? E o ideal também não regar a planta com água de cloro da Sabesp. Se for esse o caso que usa água de cloro, tem que deixar descansar 2, 3 dias num tambor aberto para evaporar o cloro e a água fica mais própria. A floração dela, que época no caso? Aí tem diversos tipos, né? Eu tenho esse sapatinho aqui, por exemplo, ele é um sapatinho de época de calor. Mas são poucas espécies, né? Esses aqui, eles florescem geralmente assim, dentro do verão mesmo, né? Agora, a maioria começa em abril, maio, até outubro, né? Na época de frio. A maior parte, 80% dos sapatinhos florescem no inverno. Então, essa espécie eu trouxe da Alemanha, e ela tem a vantagem de florescer aqui no Brasil fora da época dos outros, né? Então é o capa branca esse. Deixa eu pegar aqui hoje o pessoal aqui, né? Se vocês têm alguma pergunta, alguma coisa aí, né? Eu queria saber do seu Érico, em relação à ferrugem. O sapatinho ele tem uma predisposto a pegar ferrugem com facilidade. Esse ano que passou, começo de ano, nós tivemos muito problema com fungos, né? Deve ser devido ao calor. E
eu praticamente nunca aplicava fungicida e fui obrigado esses últimos 2 anos a aplicar em plantas que tinham começado a pegar fungos, assim, manchinhas na folha, né? Isso é devido ao clima, mas ele traz os fungos, então eu uso um fungicida para combater, né? Tem algum específico, senhor, que o senhor indica? Eu ainda tenho o Ditane, mas ele não é vendido mais assim para, acho que para consumidor, né? Porque meu ramo era paisagismo e eu tinha as estufas aqui, milhares de plantas ornamentais que eu comprava a granel, aquilo, né? E então eu tinha licença para usar, mas depois para o particular, mas ele pode usar Sulfato de cobre, por exemplo, ajudaria? Cobre também ajuda, ou então qualquer coisa à base de pó de enxofre. Enxofre também é fungicida, né? Existe até nas farmácias pó de enxofre que é solúvel em água. Pode pulverizar com isso que também tem um bom efeito, né? Ou canela em pó também é fungicida. A canela quando faz um corte numa planta, muitas vezes eu passo um pouquinho de pó de canela no corte para evitar que o fungo entre, né? E ter o cuidado também de, quando corta uma planta com a tesoura com fungo, não passa a cortar outra sem dar uma limpada ou uma esterilizada na tesoura. Isso o ideal é isso, né? E aí, mais perguntas aí? Os dois aí? Tranquilo. Tranquilo aí? Tô tranquilo. Já abasteceu de todas as... Legal, então o senhor estava falando de 5 em 5 anos trocar com esse substrato que o senhor faz aí. Na hora de trocar, eu não vejo o sapatinho com aquela muita conversa de ter com um vaso maior. Como que o senhor sabe se precisa de um vaso maior aí no sapatinho? Aí é pelo tamanho, né? Aí vale um pouco a prática, porque quando a planta começa a pegar a borda do vaso, e às vezes está muito cheio de raiz, já é sinal que precisa dar mais espaço para ela crescer, né? Então elas muitas vezes... Só que nem isso, eu tenho alguns aqui. Isso aqui é uma toceira que já está... Eu, na verdade, quando eu replanto, geralmente faço divisões, né? Uma planta dessa dá para fazer 5, 6 mudas, né? Quando é comercial. Agora, para quem tem por hobby, eu guardo alguns vasos assim também inteiros, só para beleza, né? Porque dão mais flores, né? Qual que é o momento ideal de fazer essa troca de vaso e, de repente, fazer essa divisão, seu Érico? Essa é sempre depois, 1 mês, 2 meses, depois da floração. Quase é uma regra geral para quase toda a orquídea, né? Passou a flor, depois de 1 mês, aí pode meter a tesoura que ela não sente tanto. Aqui você faria umas 5 mudas, então? Ah, sim. Isso aqui depende. Comercialmente a gente pica ela mais ainda, né? Mas aí geralmente fica 1, 2 anos sem dar flor, né? O fascículo. Se tirar cada fascículo, né? Assim, né? Que cada uma é uma muda, praticamente, né? Mas eu gosto de fazer mudas assim com 2, 3 fascículos, porque aí no ano seguinte já dá flor de novo, né? Então Mas geralmente Deixa eu ver se essa planta está muito cheia de raiz. Olha, a raiz está cheia de raiz já, né? Quer dizer, ela está precisando de replante. No caso, essa aqui já está mostrando o sinal mesmo. Ela está pegando na outra ali. Opa. Então, essa aqui talvez passou até da hora já, mas é que como... Depois que dá a flor aí, isso já... Essa aqui, olha, ela foi replantada a última vez no mês 10 de 2008. A senhor marca na plaquinha aí o dia de replante também? Marco, eu sempre marco. Tudo que eu replanto, eu marco a data do dia que eu replantei. Foi em 2008, faz então 10 anos que está nesse Tem 10 anos, então é uma guerreira então aí. Talvez eu tenha tirado alguma muda lateral sem mexer no vaso, né? Mas o ideal é assim, 5, 6 anos com esse tipo de substrato pode ficar tranquilo, né? Porque a gente... Também não pôr num vaso muito grande de início. Um fascículo pequeno, vamos dizer, uma mudinha dessa, colocar num vasão grande, esse vaso já é um pouco grande para a planta que está aqui, né? Então, gradativamente, replantando, aí tem que ser cada 2 anos, mais ou menos, o replante. Aí pode replantar sem mexer no torrão dela, né? Tira ela e põe só substrato novo em volta, só né? para o pessoal ficar feliz, uma mudinha dessa aí, em quantos anos vai florar, no caso?
fazer um dreno embaixo também com pedrinhas, né? No fundo do vaso sempre é ideal. Essa planta aqui, talvez em 2 anos ela floresce. O ano que vem provavelmente ainda não, mas no outro ano ela tem já tamanho para florescer. Agora depende muito do nosso clima, né? O clima foi péssimo nesses últimos 2 anos. E a floração teve plantas adultas, grandes aí, que anteriormente davam 3, 4 flores, não deram nenhuma. Agora vai saber por quê. É o calor, né? Calor excessivo, mudanças de temperatura também são prejudiciais, né? Nós temos às vezes dias aí que tem 20, 25 graus de diferença do máximo para o mínimo, isso a gente sente e a planta também. Seu Érico, todo mundo pergunta se pode visitar o senhor. Eu tô vendo um rapaz aqui, como que funciona aí? Eu geralmente peço para agendar, né? Porque se eu como não tenho mais nem funcionário, nem estou sozinho, eu quando eu tenho que sair eu me tranco a porta e quem vem bate o nariz na porta, né? Então tem que agendar, dar uma telefonada para mim, aí a gente marcando, tudo bem. E outro que tem cada primeiro sábado do mês a reunião, né, da Sociedade de Orquídeas aqui também. E a gente está sempre presente. Dessa vez vai ser no segundo sábado, né, por causa do carnaval agora. Mas a gente muitas vezes combina com a pessoa, vem assistir a reunião, aprende alguma coisa e já... Conhece o orquidário, né? Vem conhecer o orquidário. Tá certo, muito obrigado então, seu Érico. Disponha. Ela nasce aqui embaixo, né, Roy? Então, vamos só mostrar, então, essa aqui é a baunilha, né? Explica um pouquinho dela. A baunilha é uma planta nativa do litoral, da floresta atlântica, né? E é uma planta que aqui ela sofre um pouco com o frio, que ela se vê ageada, muitas vezes ela queima, mas o ideal é plantar ela num ambiente úmido, o pé dela, e deixar ela crescer para um lugar que ela pega sol no alto. Então, no caso, o pé na umidade... Pé frio e cabeça quente. Seria o pé está no meio das outras plantas aqui, né? Na verdade eles estão espalhados aqui, né? Eles subiu aí na coluna, né? Então... Mas ela só dá flor lá em cima. Depois que atingiu o alto, que ela começou a florescer. Ela ficou anos também sem flor, enquanto estava baixo. Depois que ela alcançou a parte de sol mesmo, ela começou a encher de flor, deu muita flor já. É uma trepadeira que vai acompanhando. É uma orquídea trepadeira, Onde o senhor costuma ver muito aqui, seu Érico, assim, florida? Você chega a ver por aqui ou não? Não, nos orquidários assim, eu também não tenho feito muitas visitas, né? Porque eu não quero aumentar a minha coleção, eu não vou em orquidário. Mas eu não tenho visto assim. Tem no Ceasa, parece que alguns vendem algumas mudas, mas eu não sei a procedência. Porque dizem que tem alguns tipos de baunilha diferentes, né? Mas não tenho, na verdade, eu não sei dizer o que é ideal. Eu conheço essa minha aqui, que está há muitos anos aqui. Aqui quantos anos está, seu Érico? Aqui, essa está uns 20. Você pode vir aqui só para você mostrar. Mostra onde ela está aí, seu Érico, só para o pessoal ver ela mesmo aqui. Tem uma que sobe ali, parece. Tem ali uma grossa ali. E aqui, aqui é um dos pés dela, né? Que ela vai lá para cima, tá vendo? E ali ela espalhou. Então... Como que o senhor tira a muda dela, seu Érico? Geralmente eu mergulho, ela dá muda, ela dá raiz, vamos dizer, ramas por baixo, né? E essas ramas criam raízes. Aí quando tem raiz eu ponho um vaso na frente, ela enraiza ali, depois que enraizou eu corto. Então o senhor deixa ela ter o contato com a terra, forma a raiz? Exato, Quer ver? Vamos ver, aqui temos... Olha, aqui tem mudas no vaso, mas essas aqui, olha, elas vêm lá pelo canteiro. São raízes que vieram... ela solta ramas por baixo, na parte úmida, né? E começa a criar raízes. Então você pode pegar essa rama sem cortar ela e colocar dentro de um vaso. Essa aqui é a raiz, no caso. Essa já é raiz, Então se você coloca a rama em cima de um substrato, ela vai criar raiz. Depois que ela enraizou, você corta atrás. Aí você tá ela está sozinha já. Aí está sozinha. Ela também pega cortando direto, mas às vezes atrasa mais do que deixar enraizar naturalmente, né? E, como diz, é enraizamento por mergulho.
né? Que chamam isso. Então, mas daqui melhor, acho que para aqui tá sol, né? Tá grande aqui o sol, né? Essa hoje você tá vendendo, senhor Érico? Essa eu vou levar mais uma muda hoje. Leva uma aí. Vou levar uma aí porque não vou pelejar. As mudas, elas começam fininhos, sabe? Depois que elas começam a engrossar, né? Quando ficam mais velhas. Mas para dar flor leva tempo, né? Tem que ter um pouco de paciência. Eu particularmente eu gosto mas de ver você o é broto novo, subir. eu sou velho, eu não vou ver muita flor, mas você que a pessoa nova pode começar com mudas, né? Eu acho que é bastante emocionante o dia que ela dá a primeira flor, né? Então... É legal, então fica aí a dica pro pessoal, então. Tá certo. Vou fechar aqui, vem cá pra gente... Bom, aqui tem diversas, é uma miscelânea na verdade, né? O forte é sapatinhos. Eu tenho outros tipos, eu tenho uma planta aqui, como é que chama essa? Eu não me lembro o nome. Ela dá flor quase o ano inteiro, não quer vaso, não quer substrato, ela está apenas no... tá só no... Só na cestinha sem nada. E ela dá flor o ano todo? Dá quase o ano todo, né? Aqui ela já deu um outro ramo. Vou tentar pegar aqui a flor dela aqui. Ela está virada para lá, ela virou para o lado Importada, né? da manhã, né? Essa é importada, senhor Érico, ele tá perguntando? Não é... Vamos lá. Aqui, senhor Érico, uma coisa que todo mundo pergunta é esse chifre de veado aí. Como é que o senhor consegue manter assim, bonito desse jeito assim? É o lugar adequado, né? Toda planta, o mais importante, eu acho, mais importante que substrato, adubo, é o local. Ela pôs no local que ela gosta, ela cresce até com o substrato errado, né? E esse aqui é uma planta que ela... Mas é da África, né? Qual que é a história desse chifre? Quando o senhor ganhou? Essa planta, na verdade, tinha um amigo meu que era o Pedro Russo. Ele tinha cultura de platicériums. Ele tinha 20 e poucos tipos de platicério, né? E aí ele fez esse híbrido. Diz ele que é um híbrido esse platicério entre duas espécies, né? E aí ele me trouxe a muda de presente. E ele faleceu vai para 3 anos agora, então é uma lembrança dele que eu não vendo por dinheiro nenhum, não tenho muda dela, ela não dá muda. Ela não dá muda? Não dá muda, ela só semente, só pelos esporos, né? Então é que nem essa aqui, né? Essa aqui dá os esporos aqui, olha. Né? Assim, por baixo aí. Por baixo, até cai no chão. Cai no chão, o dela é esse. Mas ela não dá muda como os outros platicérios, né? Tem outro aqui, por exemplo, né? Isso aqui vai dando muda. Isso aqui é um platicério que vai formando novas mudas que dá para tirar dele. Então assim, é uma variedade que você pode tirar muda fácil. Pode tirar muda fácil. Fácil já formada até, né? Se deixar... Agora o outro, aqueles 2 tipos lá, é só por semeadura. Aquele vale ouro mesmo, né? É por isso que é uma planta difícil e é rara, né? Para fazer comércio dela tem que ter quase que um laboratório para semeadura, né? Então, e aí, vocês têm pergunta aí? Você quer ver aí, pessoal, aí, né? Mostrar aqui na aula. Quer ver a irrigação? A gente está aproveitando aqui a aula de seu Érico aqui, tem o pessoal visitando hoje, mas muito silencioso aí, pessoal. Vamos ver então, seu Érico, vamos ver aqui o... Dá para ligar aqui ou lá também, mas acho que... Vamos ligar isso aqui. Vamos ver. Mas acho que lá fica mais bonito, viu? Lá, você fala onde? É só virar os requisitos. Sim. Seu Érico, antes de ligar a régua, e aqui tá, assim, falando da estufa, tá quente aqui, né? Tá, aqui nesses dias de calor eu fiquei preocupado, porque chegou até 45 graus aqui dentro. Então a solução é dar uma ligada na irrigação para pulverizar a água, que chega a baixar 8 ou 10 graus, né? Que aqui, igual o senhor comentou, né? Tudo vidro aqui, né? Vidro e sorvete, né? A melhor cobertura para a planta é vidro, né? Porque o vidro não filtra os raios infravermelhos nem ultravioletos, né? Ele deixa passar a luz natural. Mas o problema é que tem que ter cuidado com a chuva de pedra, essas coisas que já me aconteceram aqui, né? Então, aqui o senhor tem o tanque também aqui embaixo, né? Tem tanques de água em todas as estufas, né?
A ideia é realmente dar umidade, seu Érico? É dar umidade e armazenar água quando precisa regar, né? Água de chuva, geralmente. Então, Seu Érico, qual que é o sistema? Como que é a regra do senhor aqui? se quiser, eu dou uma ligada para você filmar. Vamos lá então, vamos ver então. É, mas não pode ficar aqui dentro, você vai Sim. levar chuva. Você quer ver? Mas acho que lá Pode? fica mais bonito. Lá, Bom, depois é só virar os registros, viu? Qual o horário que você acha que é melhor fazer a rega das orquídeas? Eu normalmente faço à tardinha, né? Para manter durante a noite a umidade. Mas devido ao calor, às vezes sou obrigado a dar uma ligada nela em praticamente meio-dia, 2 horas da tarde, porque o calor é demais. Então é preferível abafar um pouco da umidade, porque o calor sem umidade ele é muito prejudicial, né? O calor com umidade a planta ainda suporta. Então não tem problema de regar no fim da tarde, você já está acostumado com isso já? É, fim da tarde ou de manhã, né? Mas a fim da tarde a rega dura mais, né? Porque ela, se regar de manhã, às vezes na hora do almoço já está seco, devido ao sol, né? E à noite perdura. E aí vai do calor, por exemplo, aqui hoje, nesse calor que tá, 30 e poucos graus. Vamos ver quanto tá. Vamos ver então. Aqui tá 36 graus. 36 graus? Tá quente aqui, hein? Tá quente. Eu achava até que tava mais, falar a verdade. Mas aqui aí, já caiu um pouco, mas agora vamos ligar a irrigação, você vai ver que nessa vai temperatura, baixar. quantas vezes por semana o senhor rega aqui? Bom, quando é assim, na hora do almoço, todo dia, né? Todo dia? Todo dia. Agora, para regar mesmo, aí eu só borrifo, né? Eu deixo meio minuto ligado, coisa assim, só para baixar a temperatura. Agora, quando é para regar, é 3 vezes por semana, mais ou menos, no calor. No frio, às vezes, é 1 vez por semana. Já é o suficiente, já, né? É suficiente. Para encharcar demais também não é bom, né? Então, vamos lá, vamos mostrar. vamos ver a bomba? Olha, aqui tem o tanque, tá vendo? Tanques de É o água. espaço antigo do senhor, né? Essa estufa aqui está desativada, a não ser a água que eu uso dela, né? Mas aqui é propositalmente mais sombreado ou não? Não, isso aqui foi feito, era de vidro também, quando tive aquela chuva de pedra que acabou com as estufas, né? Eu achei de cobrir ela com telha plástica, mas não foi um erro. Essa telha não permite a floração de plantas, né? Plantas floríferas não funcionam. No caso é aquela de plástico leitosa que o pessoal fala? Essa de fibra contém fibra de vidro, né? Essa não presta para plantas. Serve para folhagem, assim, para crescer folhagem, mas para plantas que florescem não funciona. O que o senhor entendeu, seu Érico? Não, aqui era quase só folhagem, né? A gente tinha lá, porque eu trabalhava com plantas ornamentais e produção e paisagismo, né? É que a diferença de calor é grande de lá pra cá. É que também aqui é mais ampla, né? Mas digo assim, você acha que a telha ela segura mais a... O que seria? Não tanto, viu? Não tanto. Ela esquenta também, viu? É que essa aqui tem... aquela é 6 por 25, né? São 150 metros quadrados. Não, essa aqui mas digo assim, o que o senhor não entendeu que ela não é boa para floração? Porque ela barra ali a... ela filtra os raios infravermelhos, né? E a planta não floresce. Então, ela vegeta, mas não floresce. Por exemplo, prímulas, violetas, essas plantas que a gente vende por causa da flor, uma estufa dessa não serve, né? Então, ela era vidro, totalmente de vidro, mas em 90 eu tive aquela chuva de pedra e acabou com tudo, né? Não, mas é uma boa informação. Sobre a telha mesmo. Ainda tem até as esquadrias de ferro aí, ó, tá embaixo, né? Mas é que eu não tinha também dinheiro para cobrir de vidro de novo, porque isso aconteceu 5 dias antes do plano Collor, e o Collorzinho tirou todo o meu dinheiro que eu tinha na poupança e fiquei a zero aqui, né? Tá doido. Vamos lá, pode mostrar. Esses tanques aqui, é tudo a captação da água da chuva, A água do telhado aí, né? Consegue pegar os peixinhos aí? Vamos lá. Os peixinhos vermelhos aí, ó. Aqui, um vermelhinho que passou correndo aqui. Quer ver? Eles vêm já. Mas é que você cuida dos peixinhos mesmo? Ele está comentando aqui, tem uma finalidade para as flores, o peixinho, a adubação deles? Não, o peixinho é para não formar dengue, né? Para não dar larva de mosquito. Sim.
É por isso que agora eu tô tapeando eles, olha. Em vez da comida. É, que a gente fica mais tranquilo, né, em relação à dengue aqui. Não, isso aqui, quando a zoonose vem aí, água parada, aí falei, vai ver se acha uma larva, não acha uma larva. Os peixes comem tudo, né? Principalmente o guaruzinho, né? O peixe, o libiste pequeno, eles não deixam formar larvas, né? Então, mas vamos lá. Vamos lá ver a bomba? Aqui é muito A rápido. bomba é lá atrás. Pode Lá na... passar. E a gente andando aqui, né? Vocês só olhando aqui, te conhecendo a história. E ela joga daqui, joga longe, hein? Isso aqui era tudo irrigado, né, pela bomba. Isso aqui já é sistema antigo, então, né? Isso aqui já faz tempo que tá aí. Como que funciona aí, seu Érico? Daqui ela manda, eu tenho os registros aí, até vamos ligar uma irrigação aqui dentro, se dá para filmar também. Não, lá, pega só lá naquele ramal. Interessante. Vamos ver lá agora. Fechou o registro. Mas a pressão é forte também, né? A pressão é boa aí, né? A pressão é boa, é uma 7,5 cavalos, sabe? Lá já tá ligado? Já tá ligado lá? Não, é abrir lá. Eu tenho um registro que liga as estufas da frente, né? E outro que liga... Outro é aqui. Deixa eu só passar aqui. Peraí. Tem que encher o cano primeiro. Ixi, vai. Opa. A brisa aqui vem. Deixa eu ver se a outra aqui dá pra ver melhor, talvez. Aqui é a régua aqui do seu Érico. Vai ligar a outra? Eu abro aqui e fecho lá. Você fecha aí fecha aí, por favor. Não, pode fechar aí, que já abre aqui. Pode fechar para dar pressão, senão ela não dá conta de tudo, né? Não, ao contrário, para lá, né? Isso. Pode ir até o fim. Aí. Seu Érico, aí no caso, o que o senhor colocou nos canos ali? Qual que é o sistema que o senhor montou aí? É o cano e... Cano aspersorzinho, né? Que é um aspersor de plástico, é baratinho, custa acho que R$1, R$2 a peça. O segredo é a pressão, né? Tem que ter uma bomba possante, porque bomba comum não faz isso aí. Então o segredo é a bomba mesmo, né? Não, porque ele dá uma pressurizada e é o clima, né? Como é que refrescou aqui? Ó, a gente nem tá lá dentro do orquidário, mas já sentiu já, tá aqui fora. Como que baixou a temperatura, né? Baixa mesmo, né? Pode fechar, seu Érico, se você quiser. Tá. Quer abrir lá na frente? Lá... Vamos lá, vamos dar uma olhada então. Depois, peraí, deixa eu abrir lá para fechar aqui, dá menos tranco, sabe? Então, fazer a sessão de... Aí que o senhor abre aqui dentro. Essa eu abro aqui.
Vocês podem ver como é que vai. Pode fechar lá. Fechou? Nossa, mas essa bomba é potente mesmo, hein? Não, ela é, como eu digo, é 7,5 HP. É uma bomba trifásica, né? Quantos anos tem essa bomba aí, seu Érico? Ah, ela tem já mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Qual que é o modelo dela aí, pessoal? Agora a marca eu não me lembro. Mas é bomba de primeira linha, né? Olha só que o banho que dá mesmo aqui. A parte de lá também, mas já é outro registro, né? Será que vai precisar água lá nas tuas orquídeas? Tem alguém aí? Não, né? Pode fechar, seu Érico, se o senhor quiser. É? Pode fechar, se o senhor quiser. Não, eu digo, eu já rego um pouco dele, né? Também. Olha, esse aqui é o sistema de irrigação do seu Érico, né? Olha o banho que dá aqui, uma vaporizada geral. A gente acompanha. Tua mãe não tá lá dentro não, né? O clima realmente, ó, dá um frescor enorme. E tudo água Ela sai correndo. da chuva. Essa é a adubação que ele Eu faz. sempre abro um para fechar o outro, isso aqui dá menos tranco, né? Ah lá, E quando a água está dentro do cano, ela dá pressão. Você abriu o Agora meio eu agora. abri lá e fechei, vou fechar aqui. Aqui já tá chegando aqui já. Hein? As estufas começamos em 54. Deixa eu pegar ali pra ele. É? De idade, o senhor 80 aí? Eu tenho agora? 84. Não, eu tô saindo aí. Fica pegando aí, sedentário. Agora dá ali, ó. Contra o sol. Vou pegar por ali. Contra o sol fica bonito. Olha lá. Olha só. Aqui o sistema de irrigação do seu Érico. Vem aqui, Sérgio, deixa eu fazer uma foto do senhor aqui que ficou bonito mesmo, hein? Peraí. Até aqui Aí. dá pra ir. Agora mais pra lá já molha, né? Então. Isso aí ajuda muito a mão de obra, né? Porque eu tô sozinho. Vem cá, pessoal, pra gente fazer uma foto de vocês aqui. Aí, prontinho, seu Érico. Já? E aí, seu Érico, a irrigação, tudo natural. Essa é a sua adubação, na verdade. Tudo água de chuva ainda, ou de poço, né? Então, mas diga assim, a sua adubação aqui é essa. Principal, né? Eu tenho uma máquina para adubar também, né? Até esses dias eu usei aqui. Eu passei o 2020 nas orquídeas, né? Sério, agora uma pergunta. Só por curiosidade, irrigar assim no sol, é bom, é ruim? Ou não muda nada pro senhor? Eu acho que quando a planta está precisando de água, o negócio não tem hora. Melhor pôr água do que não... Eu sempre acho de manhã ou de noite é ideal porque não está tanta diferença de temperatura, né? Que cai, a água fria cai na folha quente, dá um choque na planta. Então de manhã ou de noite a diferença é menor. Mas quando precisa de água, eu acho que não tem hora. Não dá para esperar não. Não. Vamos lá. É que nem você tem sede e vai beber água, né? Senão vai, vai esperar. Pode fechar, seu Érico. Tá, eu vou desligar lá. Então, após a água aí. Após a irrigação caiu... Estava quanto? 42, né? Não. 36. Agora está caindo para 33 mais ou menos. 33. E aqui pra gente dar uma volta já sente o frescor, né? Agora sente ambiente de estufa, né? Úmido e... Não, agora pode passar aqui. A porcentagem... Então, tava uma umidade seca, agora tá uma umidade já gostosa de ficar, né? Ar mais saturado, né? Com água. É o que a planta gosta em geral, né? Então... O senhor vem quantas vezes aqui, seu Érico, aqui? Eu sei que o senhor, às vezes, com o tempo é mais difícil, mas o senhor ainda consegue vir quantas vezes, assim, aqui na semana, no mês? Não, eu fico aqui direto, praticamente, né? Eu tenho que sair, às vezes, né? Pra ir no mercado, Mas, em geral, eu tô... Antes e depois do almoço, eu tô aqui dentro, quando tô em casa. Tá sempre aqui, né? Sempre aqui,
Porque Tá bom então, senhor Érico. Agora, o que eu vou pedir agora pro senhor é pra você mostrar o segredo do substrato lá. Ah, vamos lá. Mas deixa eu só fazer uma foto com o senhor aqui, aproveitar, né? Não é sempre que nós estamos com o mestre aqui. Peraí. Porque- Tá bom então, senhor Érico. Agora, o que eu vou pedir agora pro senhor é pra você mostrar o segredo do substrato lá. Ah, vamos lá. Mas deixa eu só fazer uma... Já tem uma banheira aí, isso aqui é o berço do sapatinho? É minha irmã que tomou banho nessa. Ah, é? Então, essa aqui é a mistura que eu tenho aí, né? Que é isopor moído, eu tenho um moinho aí, moinho martelo, põe isopor lá dentro, moe tudo, né? Mas aí o senhor mistura mesmo, aí seria o que no caso? Se fosse falar assim, quantidade, senhor Érico? Aqui mais ou menos uns 50% de musgo, né? 30% de isopor, 30% a 40%, e assim, o resto, xaxim quando tem, né? Xaxim moído, ou então pode ser uma fibra de coco. Eu vi que você tem aqui aqui uma opção também, né? Isso aí eu tô fazendo Argila ou não? hidrocultura agora, né, também. Ah, isso eu nem lembrei de mostrar lá o sapatinho em hidrocultura. Ah, a gente pode dar uma olhada lá. Então, esse aqui é aquele substrato que eu falo que para a maioria dos sapatinhos é o ideal. O meu, eu inclusive ainda já umedeço o musgo e a mistura com um pouco de água e adubo 20-20-20. Já, né, na hora do replante já está adubado. Assim, falando sério, o que você sentiu se colocar só o musgo, por exemplo? O musgo ele se desfaz muito rápido. Então ele, depois de um tempo ele assenta tudinho, né? Ele apodrece mais rápido. Agora o isopor mantém a estrutura do substrato. Fica irado, O né? isopor não apodrece, né? E o xaxim até que dura também um pouco mais que o isopor, ou vou dizer, a função do musgo é manter a umidade, segurar a umidade, né? Porque o isopor não encharca, ele só molha externamente. Então o musgo, a função principal dele é manter a umidade na raiz, né? Aí sem o xaxim, o que o senhor está usando assim no caso? Pode ser, eu já usei um pouco de fibra de coco, ou até a macadâmia, né, que nós estamos usando. Estou fazendo uma experiência, mas também se não tiver nenhum, pode ser só musgo e isopor, também funciona. Casca de pino, sério. Também pequena, não muito graúda, né? Qualquer substrato para sustentar um pouco a estrutura, né? Mas se não tiver nada disso, põe só isopor e musgo, que também... O senhor tentou já esse substrato em outras orquídeas? Essa aqui já é com terra. Ah, com terra já, né? Esse aqui é um substrato que eu pego o substrato usado do sapatinho para plantar antúrio, essas coisas, né? Aí eu misturo com um pouco de terra. Essa formulação, o senhor já tentou em outras orquídeas para dar uma olhada como é que fica? Em orquídea, epífita não é muito aconselhável, não. A maioria, aí tem que pôr mais lasca de madeira, pode pôr um pouco de musgo, né? O isopor também, no caso, é inerte, né? Mas a orquídea terrestre é que se deram bem com essa mistura, né? Tá certo. O senhor falou que o senhor tem um... Quer colocar no vaso, quer? Olha o que eu fiz aqui. Aqui é o que? A fórmula? Substrato, né? Tem número 1, xaxim puro. Deixa eu só ver aqui. Depois Ah, sim, mas qual que é a ideia aqui? eu numerei para não precisar marcar nas etiquetas o que é. Só marco o número do substrato para fazer um estudo também, né? Então, às vezes eu mudo o substrato, já coloco o número, eu já sei qual deles que é. Porque é para acompanhar a reação da Para planta. acompanhar Né? a evolução da planta. Tá certo. Aqui o senhor prepara o quê? Só de tudo aqui? É o seu laboratório? Aqui é um lugar de plantar, geralmente, né? Por isso que a bagunça é total aqui, né? Que às vezes plantam uma orquídea, às vezes plantam um antúrio, então tem terra, tem... Agora estou aproveitando esses galões de água, fazendo um furo, tá vendo, em meia altura, para pôr com argila expandida. É como se fosse uma semi-hidroponia, no caso, né? É uma semi-hidroponia. Inclusive eu tenho um adubo alemão, né? Que... A bagunça é tanto que não acho as coisas. Ah, não, tá aqui dentro. Isso aqui é um adubo importado especial para hidrocultura, né? Pó de ouro, parece. Pó de ouro? Olha só.
mas não tem na praça para vender. Eu comprei isso em quantidade no tempo que eu fazia muita hidrocultura em arranjos, né, de vasos grandes, para escritórios, para bancos, assim, então a gente usava tudo em hidrocultura porque é um sistema limpo, né? Não cai água no chão, porque o sistema para plantas ornamentais é um vaso completamente vedado de fibra de vidro e em cada vaso vai um medidor de nível de água, tipo de uma boia, né? Eu devia ter alguma aí, eu tenho alguma aí, depois a gente pode até ver, mas é uma boia que mede quanto tem de água dentro do vaso, né? E aí cada 15 dias é repor a água no nível adequado e a planta cresce normalmente. Qual que é as plantas que o senhor está fazendo esses testes aí, seu Érico? Não, eu fazia... Agora eu estou fazendo com sapatinhos, né? Sapatinho e algumas outras orquídeas, acho que tem uns aracnes, tem aquela... A irides também está indo bem. Se quiser a gente volta lá. Vamos dar uma olhada lá. É. Hoje é um passeio. A planta cresce normalmente. Qual que é as plantas que o senhor está fazendo esses testes aí, seu Érico? Não, eu fazia... Agora eu estou fazendo com sapatinhos, né? Sapatinho e algumas outras orquídeas. Acho que tem uns aracnes, tem aquela... A irides também está indo bem. Se quiser a gente volta lá. Vamos dar uma olhada lá. É. Hoje é um passeio mesmo aqui. Né? Aqui foi plantada em hidrocultura no dia 28 de abril de 2017. Então você tem um ano que está nascendo hidroponia. Está quase 2 anos na hidroponia, né? Aí você fez aqui o furo, né? Você só levanta um pouquinho lá, seu Érico. O furo é para não exagerar a água, porque a água não pode chegar na planta em cima, né? Elas têm que ter só a parte de baixo. Senhora, em termos de raiz, como é que as raízes chegam para... Elas mesmas se transformam em raízes de água. Da própria planta emite raízes diferentes, né? Por isso que eu tinha uma estufa lá que está agora completamente parada. Só na argila, né? Só na argila. Ah, então aí o senhor não colocou aquele substrato seu, só argila? Só argila, é. Tem outras que eu pus agora. É que eu preciso comprar potes, não tem pote na praça, né? Então, vamos dizer assim, 2 dedos, né? 2 dedos, mais ou menos. E só argila? Só argila e aquele adubo importado, né? Ah, o adubo é um segredo então, né? O adubo também ajuda. Não, mas o adubo tem o seguinte. Antigamente não tinha esse adubo, a gente usava um adubo solúvel, tipo 20-20, mas ele tinha que, nos vasos, por exemplo, nos arranjos, você tinha que de 6 em 6 meses trocar a água, escoar tudo e colocar água com adubo novo. Agora esse adubo que tem aí é a prova de burrice, você pode pôr 10 colheres, 1 colher, ela só solta aquilo que a planta precisa. Olha, mas assim, para o pessoal não ficar muito, não chorar lá, isso aí vai se colocar só na argila, aí... só na argila não, né? Ela tem que ter alimento, né? Mas aí pode usar um adubo foliar, principalmente um adubo foliar é melhor do que um de raiz para hidrocultura. Pode ser um adubo solúvel, que mistura água na proporção que recomenda, né? E coloca no vaso no nível que precisa. Só que cada poucos dias tem que dar uma controlada, se abaixou muito, coloca água, não um adubo de novo, só água. Aqui, por exemplo, quanto tempo o senhor está colocando aquele ouro lá, vamos dizer assim? Essa aí já tem quase 2 anos, né? Essa aqui eu plantei agora esses dias, né? Essa aqui está plantado... Essa eu plantei esse mês, começo do mês, dia 4, né? E tem outras aí que estão um pouco mais... Que é a reação da planta quando você tira do substrato e coloca na... tem que lavar bem a raiz, tirar toda a terra. A raiz tem que ser limpinha, né? Eu pego até uma escovinha de dente, às vezes, dentro da água e... Então a raiz tem que ser nua mesmo ali? Tem que ser raiz nua, Então, porque eu fazia muita planta ornamental em hidrocultura, né? A gente vendia, só para Horto Latino, eu vendi 600 vasos grandes assim, com dracenas, palmeiras, tudo em hidrocultura, né? Mas aproveitando a pergunta dele, vamos dizer que o senhor pega hoje essa aqui que está bem torcerada no vaso. Vai passar para uma hidroponia. Ela vai sentir de cara? Vai sentir muito? Não, praticamente não. Tem plantas aí que tem 8 dias, 15 dias, quer ver? Eu vou mostrar. Acho que deixei.
Essa eu pus agora. Estou pondo algumas que... Mas eu percebi que o negócio não dá problema nenhum. Do lado de lá tem... Vou mostrar os airides, você vai ver que já está... Ah, aqui você tem uma... Aí. As raízes que ela está fazendo já. Né? Qual que é essa aí, seu Érico? É um que dá um... Parece um elefantinho rosa e branco. Um cachinho. Airides, né, que acho que chama? Acho que é Airides, é. É o mesmo dessa aí, olha. Que está aí a bagunçada. Então, você vê, essa aqui foi plantada em 10 de janeiro. Está com quase 2 meses, né? Você sentiu que ela está indo bem então, mesmo. A água está aqui, né? Ó, a raiz está praticamente na água. Já tá mergulhando para a água, é. Então... Seu Érico, só mostrar a raiz de novo aqui, só um pouquinho. Ah, pois não. O senhor sentiu que a raiz, não, vamos dizer assim, não vai, vamos falar assim, se afogar, ela vai aos poucos... Não, ela se controla mesmo, né? Porque a planta ela sempre vai buscar água, né? Eu tenho uns filodendron grandes aí, daqueles de folha grande, eles passaram pelo cano, que liga aí uma estufa com a outra, pelo cano e entraram dentro do tanque de água. A raiz, até depois podemos dar uma olhada nisso. A raiz sempre procura água, né? Então... Aí essas aqui você colocou agora, a substância? Eu plantei aquela uma, vi que o negócio vai bem. Eu provavelmente vou plantar a maioria, pelo menos da coleção, vou plantar em hidrocultura, né? Porque não dá trabalho, né? Você só acerta o nível de água, acabou. Né? Então, essa aqui eu pus agora, essa aqui já estava meio morta. Mas essa aqui já faz algum tempo também, acho. Peraí, deixa eu ver. Essa aqui já estava seco quando eu plantei, na verdade. Mas isso aqui nasceu aqui já, né? Olha, 6 de setembro de 18. Né? É. Olha, as raízes dela. Assim, tudo na semidoponia. Tirar esse selo, né? Vamos ver. Ah, a raiz está descendo aqui, né? Tá, né? Tá descendo aqui. É. Não vou fazer propaganda da Cristal. Essa já qual a variedade, senhor? É um híbrido, acho que. Deixa eu ver o que é isso aqui. É um híbrido. Não, é a letra do guia ainda, do pai da Gisele. Ah, pode deixar. Ele tem uma letra tão pequenininha. Mas tá vendo? Isso aqui já brotou aqui, ó, essas raízes. Tá com 5 meses, né, agora. Então o senhor gostou mesmo do sistema, hein? O sistema é bom. Mas, senhor, até onde o senhor viu? Que planta que Não, seria? eu fui para a Alemanha estudar isso aí. Ah, o senhor foi para a Alemanha estudar isso aí? Em 73 eu fui para a Alemanha para isso. Eu estudei o sistema lá, que não existe, que foi eu que introduzi a hidrocultura no Brasil. Até eu tenho uma revista aí, que era Plantas e Flores, da Abril. Tem um artigo lá, o introdutor da hidrocultura, era eu. Olha só, Vou te mostrar. Hoje aqui, que variedade o senhor indicaria estar plantando? Assim, Olha, qualquer planta vai. Eu plantei até tomate agora na hidrocultura, alguns vasos lá. Eu tinha semeado uns tomates, né? Então pus alguns na terra e outros eu falei, deixa eu pôr uma meia dúzia na hidrocultura. Depois te mostro lá como é que tá. Olha, esse aqui tá na hidrocultura. Olha, tá perfeito, né? Isso aqui, esse faz pouco tempo. Esse aqui é um epidênio enjoado para burro, ele na terra não vai, agora parece que gostou da hidrocultura. Gostou daí, né? O que eu diria assim da hidrocultura, isso falando, como é que a gente pode falar assim, né, no mercado. Por exemplo, dificilmente você vai ver um vaso desse numa exposição, alguma coisa. Então, nesse sentido... A hidrocultura era o seguinte, vamos dizer, a planta ornamental, se pega uma planta ornamental, adapta a hidrocultura, né? Você leva no mínimo 2 a 3 meses para fazer a adaptação. Você lavou toda a terra e eu tinha uma estufa lá que tinha canteiros com água, que eu colocava as plantas para adaptar, né? Para depois, quando começavam a emitir raízes de água, aí que eu colocava nos vasos ornamentais para vender.
né? Não punha, tinha gente que pôs marretou, aí lavava a planta, punha na argila e vendia no dia seguinte. Isso não funciona. Então eu sempre fui nesse ponto honesto e nunca fiz trapaça desse jeito, né? Mas o problema é que o sistema ele fica mais caro do que na terra, né? Vamos dizer, um conjunto de hidrocultura para um escritório que custava, vamos dizer, em terra R$200, em hidrocultura ficava 50% mais caro praticamente, custaria 300, né? E essa diferença, quando começou a crise, todas as firmas começaram a cortar gastos. A hidrocultura caiu. Mas o sistema na Europa ainda funciona 100% isso aí. Então, eles que bolaram esse adubo especial lá, a prova de burrice. Já pensando nisso mesmo, né? É. Vamos lá, vamos ver essa planta que o senhor falou aí, que a raiz atravessou aí. Ah, sim. Isso aqui pôs tudo em hidrocultura já, tá vendo? Tudinho já em hidrocultura, né? É, realmente, já pra você ver que o senhor gostou mesmo, voltou mesmo aqui. É uma coisa limpa, né? Limpa, não tem sujeira. Eu tenho acho que eu ainda tenho folhetos aí daquela época. Eu vou depois mostrar que explicava tudo, né? Tá vendo aqueles filodendros ali? Estão do lado de cá, né? Vem ver aqui. Olha. A raiz dele veio buscar água aqui. Olha, passou pelo cano. Esse aqui é a raiz dela também, ó, veio correndo aqui e entrou dentro da água. É então, a planta que está lá do outro lado. Então a planta está do outro lado. Do outro lado da parede. Achou um buraco para passar, a raiz passa e busca água. E a raiz parou achou a água. É isso aí. Interessante mesmo. Essas aí, ó, estão tudo indo na direção da umidade, né? A planta sabe, né? Sente. Ó, passou pela janela ali. Aqui está mais úmido do que lá de lá. Peraí, deixa eu soltar o cabelo. Vem pagar o senhor, ó. Não, mas depois você paga, tá gravando agora? Não, agora eu vou ficar mais sorrindo. Aí, ó. Já tá tudo gravando isso. Ai, meu Deus. Eu tava olhando ela, olha a raiz como é que tá. Olha, folha limpinha. Mas eu tava mostrando pra ele. 10 de janeiro. O que você achou mais aí do sistema dele aí? Não, eu gostei, eu fiz os testes também. Eu peguei uns cachepôs e coloquei alguns sapatinhos. Não foi esse sistema, só coloquei dentro d'água, né? Que o pessoal, muita gente fala que não pode deixar o sapatinho dentro d'água que morre. Os meus, assim, os que ficaram no cachepô com água, ficaram super bonitos. Até o cliente comprou um agora. E os que ficaram fora ficaram mais sentidos por causa do calor. É porque a Irides, por exemplo, ele joga a raiz para todo lado, né? Aqui ele procura água. Não, gostei muito. Aí tem mais um aí. Ali, né? Muda boa pra ele. Aí a pessoa não vai precisar ficar preocupada. Essa mudinha aí vai ser a Márcia que vai achar um lugar pra ela. Ah, Vai lá. Ó, vou falar, o seu Eric, ele me deu uma mudinha de baunilha. Eu já mudei 3 lugares e ela não saiu. Agora, você já vai me passar uma outra. Tô com a outra viva ainda, mas eu vou jogar na responsabilidade da Márcia quando for fazer a visita em casa, achar um ambiente ideal. Aí já vai vou fazer o olhando. seguinte então, depois eu vou te dar um outro tipo de vanila que eu tenho. A gente testa lá, porque existem acho que quase 100 tipos de vanila, né? Nossa, é? É. Essa veio lá do 2 ou canteiro já 3. enraizou aqui, né? Não tem. Isso aqui lá. Ah, eu tenho lá Tem na lá na Sônia. frente. Tem melhor lá. Peraí, agora que lembrei. Acho que a melhorzinha é essa, né? Nossa, tá linda, Não né? Tá bonita, tá linda na verdade. É. Essa eu... Segura aí, Márcia. Essa eu até vou pedir pro Sérgio fazer uma foto aqui, por favor. Valor é você. Ó, essa aqui, ó, mais uma baunilha, uma baunilha, né, que fala, que a gente tá levando aqui. Essa é diferente. A outra que eu tenho é isso aqui, seu Érico. Mas eu tô olhando, eu fico olhando direto ela. Agora já é outra coisa. Já dá pra fazer isso. Mas não vou subestimar a outra que tá lá, porque presente não se joga fora, né? Então, Lógico. Tem que tentar até o fim. tem que tentar até o fim. Aqui, ó, hoje a aula é sobre Aí eu também. salvar, O que né? eu ganho, eu não dou, não vendo. Não... É, não. Mas brigadão, viu? Vamos lá. Ó, e aqui o pessoal tá observando, o seu Érico falou que ele foi um dos introdutores da hidrocultura do Brasil. Vou mostrar pra vocês aqui, olha. Olha a data aqui, olha. 8 de outubro de 78. Cultivo de plantas na água. Aqui o orquidário do seu Érico. Aqui a gente tem outro também, olha. Água
Adubo e Nada Mais. Também aqui, olha, comentando as dicas aqui. E aqui, o próprio seu Érico aqui, olha, 30 de setembro de 79. Tá aqui ele, olha, introdutor da hidrocultura aqui no Brasil. E aqui um folheto, né, da empresa Hidroflora, aí para quem se lembrar, né, o pessoal conhecer já com a hidrocultura já, ó. Então fica aqui o seu Érico, qual o estilão do senhor aí. História viva, né, seu Érico? É verdade. História viva aí. Então aqui é um folheto que era... Até a firma ainda, meu filho ainda toca alguma coisa, né? Mas... Esse aqui era a firma do senhor aqui? Era em São Paulo, Toda Hidroflora? Hidroflora, Hidroflora. Quantos anos aí, seu Érico, mais ou menos, tem esse folheto? Esse aqui tá, eu abri em 76, mais ou menos. Então, 76, 40 anos, né? Aí aqui o senhor tá falando que é um Aqui cuidado... explica o que é a hidrocultura, etc, né? Ah, aqui já é da hidrocultura. É. O senhor estava explicando, comenta isso. O senhor é um dos propulsores aí da hidrocultura. Tem inclusive na revista aqui, quer ver? Tem um... Aqui, ó, para quem quiser acreditar, olha, Jornal de Plantas e Flores, introdutor da hidrocultura. Mas o senhor tá bonitão aí, seu Érico. Ah, era novo ainda. Localizado em Barueri, que é história, pessoal. História aqui, seu equidário, né? Aí já era uma... Isso, vamos ver a data da publicação, a pessoal tá aqui, ó. 30 de setembro de 79. Então, a hidrocultura que todo mundo vê hoje como novidade já é velha, já, seu Érico. É antigo, esse aqui. Era mais com plantas ornamentais, né? Então, o cultivo de plantas na água, sempre fizeram reportagem aqui, né? Mesma data, aqui já em outubro já, 8 de outubro. Isso aqui é, deixa eu ver. Esse aqui é de 77, olha. Água, adubo e nada mais. Água, adubo, nada mais. Aqui tudo no senhor que dá, né, senhor? Eu fazia a montagem aqui, né, e vendia muito na loja, né, também, em São Paulo, né. A loja na Vila Nova Conceição. Tá aqui o seu Érico, historiador aqui mesmo. Então, você vê, mas a gente fazia esses arranjos, né, para escritório, que eram vedados. Aqui explica, né, muita água, pouca água, adubo, esqueça tudo isso. Os dramas de assoalho móveis e tapetes molhados pelos vasos de planta. Já existe no Brasil a hidrocultura garantida pela Hidroflora. Então a propaganda já é antiga, já então, 77. Eu falei, em 73 eu fui para a Alemanha para fazer um estudo disso, né? Então lá eu aprendi as manhas que tinha e aí introduzimos para cá. Então viemos aí. Tá certo, olha, parabéns mesmo, senhora. Como eu vou bater umas fotos aqui. Pode, se quiser. É uma história tirar viva o texto, mesmo. Pode tirar o texto. Eu vou tirar as fotos aqui. Vocês estão vendo aí, né? O que a gente vai descobrindo, né? Então a propaganda que o pessoal faz atual hoje já é muito antiga mesmo. Vamos fazer as fotos aqui. No caso aqui, é da editora Abril, né? Tá aqui pra Plantas e Flores. 15 cruzeiros ainda. 15 cruzeiros. Tá certo. Bom, aqui tem diversas, é uma miscelânea na verdade, né? O forte é sapatinhos. Tem outros tipos, tem uma planta aqui, como é que chama essa? Eu não me lembro o nome. Ela dá flor quase o ano inteiro, não quer vaso, não quer substrato, ela tá apenas no... Tá só na cestinha sem nada. E dá flor o ano todo? Dá quase o ano todo, né? Aqui ela já deu um outro. Deixa eu tentar pegar aqui a flor dela aqui. Ela tá virada para lá, ela virou pro lado Essa é importada, né? da manhã, né? Essa é importada, senhora, que ele tá perguntando? Não é brasileira não, acho que. Não me lembro. Tailândia, Aqui, ó, não é? Peraí, tá. Não pôs o nome não. Eu ganhei essa planta e não acabei não tendo o nome dela. Vamos lá. Eu esqueci o nome dela também.
É, eu também não... Se eu não me engano, ela é da Tailândia também, junto com as vandas. Pode ser, pode ser. É. Ela é bem, bem aproximada, Tipo, né? não quer substrato praticamente, né? Agora eu faço também sementeiras de antúrios, antúrio cristalino, essa aqui é uma folhagem bonita, né? Que era meu ramo original, era plantas ornamentais, na verdade, né? O orquídea é mais hobby mesmo. Aqui tem uma em flor, olha, essa é uma bauringiana. Acho que é da Colômbia a bauringiana, se não me engano. É um cacho grande, né? Ela vai caindo, né? Essa tá... Pode falar, tá... Essa coitada, olha, tá judiada. Olha o vaso dela. Nossa, aqui já passou da hora de trocar mesmo, né? Essa é difícil para replantar, né? Mas ela, pelo jeito, ela gosta da bagunça e da flor, né? Então tá bom. Aqui tem o concídio, aquele chocolate. Também tá bem florido aqui, né? Aqui não tem muita coisa. Tem um Phalaenopsis mari, que é bonitinho. É uma planta natural. E também é bastante rara, acho que pouca gente Deixa eu tem. só fazer uma foto dela aqui. Uhum. Esse aqui nem tinha visto uma flor também. Também é um Phalaenopsis. Esse aqui é um... Ah, caramba, não tá sem nome também. Agora não me lembro o nome. É o... Bom, Pode deixar. Vamos lá. e esse aqui que é diferente também. Só que já passou a época dele. É uma retardatária ainda. É o Louis de Manhana. Esse aqui é fácil de cultivar e dá muita muda. No pendão mesmo, na haste dela, ela dá as mudas, né? Olha. Ah, já vai saindo os cakes já, no caso. Vai saindo os cakes, né? Essa não é orquídea, né? A Taca Chantrieri, Ah, tá com flor? tá? Peraí, deixa eu ver, essa é o... A folhagem dela é grande, né? É, ela tem uma época que dá bastante flor, essa tá um pouco fora de época já, né? Ela já deu a floração. Deixa eu só pegar aqui uma foto dela. Aí. Aí é a semente. Aqui, já. né? É. Aqui no caso é... Eu acho que é a Aqui o cacho de semente. semente. Aqui dá pra ver. Ah, então aqui tá melhor aqui, né? São as sementes dela, é. E é fácil o cultivo, seu Érico? É difícil pequenininha, depois que ela pega, fica grande, ela tendo um lugar adequado, gosta também de um lugar de sombreado e úmido, né? Aí ela vira essa planta enorme. O nome dela exato mesmo é? Taca mesmo. Chantrieri. É Vem- uma família à parte que só tem 2 representantes da família. Não é como o antúrio, que é a arácea, o filodenos, que são aráceas, né? Então, esse aqui, as tacáceas, são apenas 2 tipos de plantas. Tem essa Chantrieri e a outra não sei.